esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda vivendo, caros irmãos e irmãs, esse período nosso da Páscoa, vamos aqui testemunhando as inúmeras ocasiões em que nosso Senhor Ele mesmo deu testemunho da sua própria ressurreição. Uma vez, em certa ocasião, aparecendo as santas mulheres, outra vez aparecendo a Santa Maria Madalena, e aqui no dia de hoje aparecendo para esses 2 discípulos que iam embora desanimados depois daquilo que aconteceu em Jerusalém, depois da morte e crucificação de Nosso Senhor. Muito desanimados estavam eles, tanto é que nem sequer acreditaram naquilo que as mulheres diziam e também não acreditaram naquilo que os apóstolos disseram. Disseram que o túmulo estava vazio, crendo eles aqui, evidentemente, que o corpo tinha sido roubado. Mas então, eis que Nosso Senhor se aparece para eles e os adverte: como vocês são lentos, para entender. O que mais machucou o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, com os fariseus, os mestres da lei, é que eram homens versados na Escritura. Conheciam as letras e conheciam as profecias, sabia de que o Antigo Testamento falava do Messias, não o Messias glorioso,
que viria montado num cavalo, dominando um exército. Não, falava de um Messias que viria como um cordeiro manso, silencioso, que seria morto. Está lá para quem quiser ver. E quando lhes aparece um homem que condiz totalmente com aquilo que era predito, eles vão e o recusam. O venerável Fulton Sheen, no início mesmo do livro que ele escreve, chamado Jesus Cristo, ele vai dizer que Deus, sabendo que nós somos, veja, seres inteligentes, o xingamento que Nosso Senhor dirige aos dois discípulos é: como vocês são lentos de inteligência. No jeito educado, Nosso Senhor está chamando eles de burros. Como vocês são burros. É como vocês ainda não entenderam. E o Fulton Sheen vai dizer que Deus, sabendo que nós somos seres dotados de inteligência, querendo Ele nos enviar um Messias, um Salvador, para ser crido, ou seja, Ele iria enviar alguém, nós deveríamos crer nessa pessoa que Ele enviasse. O que seria o mais lógico Deus fazer para que nós o pudéssemos receber enquanto Messias e não duvidar dele? Deixar provas. Então, ao longo dos anos, milhares de anos, vieram pessoas falando, dizendo, coisas foram acontecendo que apontavam para a encarnação de Nosso Senhor, para que quando Ele viesse, a pessoa juntasse 2 mais 2 é igual a 4. Aconteceu foi o quê? Outra coisa diferente. Justamente aqueles que guardavam a palavra de Deus foram aqueles que não aceitaram Cristo, por uma diversidade enorme de circunstâncias. Sem dúvida alguma, a religião que os judeus mesmos seguiam nesse tempo já estava adulterada. Os sumos sacerdotes pouco estavam importando para a sua missão, não eram sumos sacerdotes de verdade. O sumo sacerdote deve ser apenas um, não pode haver 2. Nesse tempo aqui haviam 8 vivos. Como assim? Um era genro do outro, que era cunhado do outro. Era uma confusão tremenda. Eram nomeados pelo rei, por Herodes. Era Herodes que possuía a roupa desses sumos sacerdotes, ou seja, a religião estava pervertida. O povo estava, sim, sendo oprimido por homens que eram constituídos pastores, mas estavam se comportando como ceifadores mesmo, como ladrões, como pessoas que roubam. Tanto é que Jesus vai chamá-los filhos de Satanás. Tem um tesouro precioso na mão e o esconde. Não é? Rouba esse tesouro, não usa o tesouro que eles roubaram e também não deixa que ninguém use. Tomaram as portas do santuário de Deus, das portas da sabedoria, trancaram essa porta, não entra, não deixa que ninguém entre. Nosso Senhor, Ele chama a atenção para isso, explica para eles as Escrituras, e é bom quando eles começam a ser esclarecidos. Aqui, tendo contato com a verdade não tem jeito, a verdade ela é muito forte. Tanto é que uma pessoa sabendo a verdade e a rejeita, não temos outro adjetivo para dar para ela, a não ser o adjetivo de perversa. Pessoa que sabe a verdade e não acolhe é uma pessoa perversa. Esses homens aqui, bons de coração, um coração inclinado à bondade, eles estão ouvindo a verdade. Eles vão começar a acolher isso no coração deles, tanto é que não vão querer que esse homem, que eles ainda não sabem que é Nosso Senhor, que é Jesus, mas vão dizer, não vai embora, fica conosco. Ou seja, tá bom escutar o Senhor, então fica com a gente aqui. Depois a gente vai descobrir por que eles vão querer que ele fique com eles. Porque o coração deles ardia, não queria que aquele homem se afastasse deles. E aí ele vai, abençoa o pão e ao partir ele desaparece. E aí sim eles vão reconhecê-lo. Olhando agora uma perspectiva, não está escrito aqui, mas não é muito absurdo nós pensarmos isso. Quem sabe que Nosso Senhor não repetiu aquele gesto que ele repetiu na Eucaristia? Quem sabe ele não pronunciou as palavras da consagração mais uma vez e acendeu ali alguma coisa no coração deles e fez com que eles reconhecessem. Tanto é que ele vai desaparecer justamente quando ele parte o pão. Né? Pode ser que ele tenha desaparecido fisicamente da presença deles, mas a sua presença continuou ali nas espécies do pão e do vinho, das espécies do pão, como permanece aqui nos nossos sacrários. Né? Nós não vemos Cristo materialmente, não vemos um homem com uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, mas nós temos ali um homem que se faz presente no meio de nós, na espécie do pão, na espécie do vinho, durante a celebração eucarística, e fica ali, enquanto houver ele no sacrário, a presença de Nosso Senhor estará ali. Não vemos, mas está ali. Na igreja nós vemos e escutamos a palavra, a gente escuta tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, para que nós, seres inteligentes, possamos também fazer essa junção. Olha, este homem a quem eu creio, Cristo que ressuscitou, ele vem sendo anunciado desde o Antigo Testamento. E desde o Antigo Testamento eles vêm dizendo que alguém deveria vir e ser morto. Ele falou, eu vou ressuscitar, e ressuscitou. Enfim, claro, para quê? Para nos preceder. Ele ressuscita, vai lá para junto do Pai e nos precede, vai antes de nós, abre o caminho para nós, para que nós possamos ir depois dele para o mesmo lugar onde ele está.
que é à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Na crença do Cristo ressuscitado, está toda a atividade apostólica da igreja. Toda a atividade da igreja brota desse mistério do Cristo ressuscitado. Do Cristo ressuscitado depois, não é, que vai acontecer aquele grande fenômeno do Pentecostes, lá no cenáculo, os apóstolos reunidos, a Santíssima Virgem Maria. A partir dali, São Pedro vai ter aquele ímpeto de ir anunciar o Evangelho com uma força que não é dele, porque a gente sabe que São Pedro é covarde, São Pedro é medroso, negou Nosso Senhor 3 vezes. Mas vai chegar um tempo que não vai ter mais medo. Ele vai subir e vai gritar numa praça: Nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e vocês, judeus, mataram. E esse mesmo Pedro que aqui na primeira leitura, ele vai operar um milagre. É interessante isso que acontece aqui. Pedro opera um milagre. Pela força não dele, evidentemente, mas pela força de Cristo. Mas uma força de Cristo, a força de Deus que agiu por meio de um homem qualquer. A gente tem que parar com essa bobagem de protestante que invadiu a nossa mentalidade religiosa, da gente achar que a nossa relação com Deus ela pode ser uma relação direta. Eu mesmo converso com Deus, eu mesmo rezo, eu e Deus, eu não preciso de igreja. Espera lá. Nós estamos vendo inúmeras vezes em que Deus se valeu de homens, de meios para operar o seu milagre. Deus ele não age assim, ele não chega lá e diretamente ele opera alguma coisa. Não. Nosso Senhor Jesus Cristo, podendo fazer coisas com estalar de dedos, não fez. Ele podia ter nos salvado com estalar de dedos e nos salvou. Ele passou por todo o mistério da paixão. Ele teve que carregar uma cruz, sofreu, derramou seu sangue, ficou sei lá quanto tempo em agonia, horas e horas em agonia, para nos salvar. Ele podia ter feito assim, não fez. Ele podia ter, ele mesmo ter se valido de Pedro, sei lá, ele podia ter aparecido aqui na frente desse homem, ter curado ele, só dele ter pedido, enfim. Podia ter acontecido muita coisa, mas não, é por meio de Pedro que o homem é curado. A força de Cristo, a virtude é de Nosso Senhor, mas quem curou? O milagre aconteceu por meio de São Pedro. Isso não vai acontecer só essa vez, vai acontecer várias outras vezes. E é muito bonito isso Pedro dizer, não é? Ele quer dinheiro, pede uma esmolinha. Pedro não tinha dinheiro para dar para ele, vai dizer, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Quem dera se nós tivéssemos aquilo que Pedro tinha para dar para quem nos pede dinheiro, é muito melhor. Pedro está dizendo, olha aqui, Pedro aqui ele não está se vendo aqui, atenção, como assistente social, não. Ele vê a importância. Se Pedro tivesse moeda, ele daria para o homem que estava na porta do templo. Ele dava, claro que ele daria. Mas ele não tinha. Então ele vai dizer o que não, mas eu tenho uma coisa muito melhor. Levanta e anda. Ele dá para o homem, recupera a saúde daquele homem, em nome daquele que é o Senhor e Salvador da vida de Pedro. E a partir desse momento passa também a ser o Senhor e Salvador da vida do homem que foi curado. Jesus Cristo. Ele tinha Cristo, ele tinha fé em Cristo. Quem dera se nós, quando nos fosse solicitado lá no semáforo, né, me dá um trocadinho, tipo, olha, não tem dinheiro não, mas o que eu tenho eu te dou, sei lá, sai dessa vida, recupera esse vício, cria ânimo para isso e para aquilo. Quem dera se nós pudéssemos, ao invés de dar dinheiro, mudar. Mas como nós somos pobres, a gente tem ouro e prata, a gente oferece isso. Mas o nosso intuito, o nosso objetivo de todo cristão é ter essa mesma fé de Pedro. A gente precisa trabalhar e pedir, rogar para que Deus nos conceda essa fé de Pedro, que é forte. Uma fé que é capaz de mover montanhas, uma fé que é capaz de dar vista ao cego, que dá passos àquele que não consegue andar. É essa. Mas é muito difícil, padre, eu sou pecador demais, a minha fé é muito, muito fraca. Em primeiro lugar, a fé não é nossa. A fé ela é dada, ela é dom de Deus. É Deus quem dá e é Deus quem aumenta. E como é que a gente aumenta a fé? Por meio da oração. Então, aproveitando toda essa festa, essa ocasião que nós vivemos da Páscoa, é Cristo ressuscitado, que nós exercitamos a nossa fé na ressurreição do Cristo, rezando por Ele, crendo que Ele não está morto, está vivo. E não está lá distante de nós, mas está próximo de nós. Por mais que nós não o vejamos, mas Ele está próximo de nós, caminha conosco, vive conosco. Então recorramos a essa presença santíssima, peçamos a Ele que nos conceda, acima de qualquer coisa, o dom, a virtude da fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora